dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Todos que me acompanham, de cada légua um encanto. Hoje eu tô com o seu Nelson Gardenal. Primeiramente, um bom dia, seu Nelson. Bom dia, Rony. Eu quero que o senhor fale quem é Nelson Gardenal. Nelson Gardenal é um neto de italianos imigrantes que vieram para o Brasil para carpir café, coisa que eu fui criado no café, mas não me adaptei muito bem, porque eu não gostei da enxada. Então eu logo que eu pude para frente, eu passei a lidar com cavalo. Nasci no município de Laranjal Paulista, estado de São Paulo, no dia 18 de janeiro de 1944. Fui para a escola a cavalo, fiz todos os trajetos da minha vida a cavalo. Em 1971, achei a companheira certa, que deu certo, e casei. Por sorte, arrumei um sogro paulista de coração gaúcho. Então comecei a acompanhar um pouco as tradições, os costelão assado, tomei chimarrão. Então, assim foi a minha vida, sempre na parte de pecuária, no sítio, produzindo comida. Seu Nelson, eu queria que o senhor contasse para mim também, já que estamos aí, como é que começou o senhor na pecuária? A pecuária para mim começou aos 14 anos. O dia que eu pedi para meu pai que eu queria uma bota, porque eu queria ser peão de boiadeiro. Naquele tempo não era cowboy, era peão de boiadeiro. Então ele falou para mim, compre. Eu falei, como? Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, trabalhe. Mas eu trabalho no sítio. Compre um bezerro no meu crédito, a hora que ele crescer você vende, e você compra a bota. Comprei um bezerro por 4.500 da época. Cresceu um pouco, vendi por 9. Comprei por 2 por 7.500. Esqueci da bota. Aprendi a ganhar o meu dinheiro. Daí para frente, nunca mais eu dependi do dinheiro do meu pai. Eu fiz a minha vida. Aquele não foi muito benéfico. Isso já faz? Faz só 65 anos, né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor falou antes para mim, eu achei isso muito importante. É uma brincadeira, na verdade, o senhor falou. Quando eu chamei o senhor, ô velho, o que o senhor... Eu olho para trás de onde está o velho, né? Eu não sou velho, eu sou idoso. Muito, esse é seu Nelson. E outra coisa, sobre uma coisa que eu sempre, de certa forma foi o que eu trouxe até aqui, eu fiz os caminhos das tropas. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, uma redução sobre o sogro do senhor, né, nessa parte das tropas. Meu sogro foi um que subiu do Rio Grande com as últimas tropas. 500 mulas, lá para o ano de 1940. Eu não tenho essa data muito exata, mas ele vinha domando, tropeando e domando junto com os companheiros. Aquelas mulas cadeiudas de 4, 5 anos, corcoviava bem. Ele montava no arreio pão doce. Eu perguntei para ele, por que o pão doce? O arreio mole, é ruim de aguentar puro. Ele falou, é que os burros rolam muito quando corcovia no palanque e tal, e se for de cabeça quebra. Então esse é mole, rola e levanta e está sempre bem. E ele era cavaleiro a esse ponto, de aguentar aqueles burros desse arreio com pouco apoio, né? E sempre trajado, sempre piochado. Sempre piochado, tomando chimarrão 365 dias por ano. E assando costela e contando casos, contando as passagens dele, que foi muito, muito bom. O senhor, na tua família, nesse casamento, o senhor teve uma sorte tão grande. O senhor não teve um sogro, teve um amigo? Mais amigo do que sogro. Normalmente é
Então, falar sobre o senhor teve um amigo Teve um amigo. e pegou muito ensinamento com ele, que eu percebi que o senhor Ah, ensinou. claro, porque ele tinha uma vivência muito grande através do cavalo. Porque eu venho de família de italiano que não tem tradição nenhuma a cavalo. E eu sou dos poucos da família que partiu para o lado do cavalo. E o encontro do senhor com o cavalo foi que ano que foi, seu Nelson? Como? Encontro do senhor com o cavalo. O senhor começou a se dedicar Não, eu ao comecei cavalo. cavalo de transporte de escola. Eu fui para a escola 4 anos, que naquele tempo era 4 anos primário, mas como eu morava no sítio, e moro até hoje, a escola era uns 4 quilômetros, eu ia a cavalo, deixava amarrado lá e voltava depois das aulas. Então fiz 4 anos, foi um sufoco danado para fazer, porque eu não gostava de escola. Isso até que sério, seu Nelson? Quarto ano até o primário. quarto ano. Aprendeu a ler e escrever, Eu colegar as escrever letras para fazer o nome e fazer as contas. Só que daí a vida ensina você a fazer conta de cabeça, né? Quantas arroba, quanto custa por arroba, quanto dá o total. E nisso daí o senhor escola a cavalo, trabalha a cavalo, né? E quando começou a chegar um esporte equestre para o senhor? Para nós aqui, o laço chegou em 82. Mas antes do laço o senhor já tinha... Antes do laço não, eu trabalhava no sítio, sempre trabalhei na pecuária, negociando gado, recriando, comprando, vendendo e sempre laçando, fazendo o serviço da pecuária. Aí começou a aparecer os esportes, a cavalo nos Rodeio, circo. nos rodeios que tinha antigamente, era rodeio de cutiano. Era Jorge dos Santos, a Marca Estrela, Zé Paraguaio. Então lá por 65, 70 não tinha ainda rodeio, montaria em touro. Montaria que tinha era touro de circo, que depois da tourada eles faziam uma... O senhor já mostra isso, então falando, opa, não, já vamos falar, nós vamos chegar no laço ainda, mas antes do laço tem muita história para contar. Esse é um rodeio de circo. Esse era um boi de circo montado numa festa em Cerquilho, em 1969. Esse era um boi, pulava feio, mas pulava duro e muito bravo, que quando descesse dele ou caísse, tinha que correr bem para alcançar a cerca antes dele. E não tinha salva-vida nessa época. E como é que era o tempo de vocês nessa época, seu... A montaria dessa época era parar ou parar. Parar ou cair. Diziam que você precisava aguentar 3 paradas do boi para você ser o vencedor. Mas era muito difícil porque os donos de boi queriam matar os peão. Eles zelavam do boi, não do cavaleiro. E eu tive sorte que tinha um circo rodeio Mustang do Gonzaga Arruda, ele tinha meia dúzia de boi de pulo. E eu pedi para ele se ele deixava eu montar nos boi dele com o meu sorfete. Se eu aguentasse uma parada, eu descia. Ele enchia o circo e eu fazia o que eu gostava. Não tinha prêmio, não tinha nada. Só pelo gosto de montar. Prazer mesmo. E ele deixou. Eu montei em 5 boi dele e no burro. Não montei no boi chamado... Burro tem uma foto aqui num burro aqui também. Eu só não montei... Tem 2 fotos. Até tem essas 2 aí que o senhor mostra para nós. Essa é uma montaria de porta-capela. Ele não porta-capela, tipo, fosse a traia cheia? É, traia cheia, como diz hoje. E esse é o burro, o pagode que era do circo. Eu só não montei no boi Veneno, que era um boi de estimação dele, que então ia ficar um pouco chato, mas eu montei no boi Gelo, Fumaça, Foguete, Cara Branca e Prego. E por sorte eu não caí de nenhum, né? Acho que eles não pulavam tanto também, né? Eu vou ir para a segunda parte, seu Nelson. Já deu vou fazer uns, né? Eu já acompanhei a segunda parte dessa, que tem muita história para contar. História verídica, né, com esse senhor e seu Nelson Cardenal.